Igor Cardim está de volta com mais um assunto aqui para nós, sobre os esclarecimentos que o Banco Central deve prestar ao TCU sobre o caso do Banco Master. Oi, Igor. Pois é, Débora, o Banco Master deve prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas da União ainda hoje sobre o processo de liquidação do Banco Master. O ministro do TCU, Jonathan de Jesus, abriu um processo para apurar como se deu a liquidação e deu um prazo de 72 horas para que o Banco Central desse explicações sobre a decisão. Esse prazo terminou na sexta-feira da semana passada, mas como o tribunal estava de recesso, o Banco Central conseguiu prorrogar o prazo para hoje, às 23 horas e 59 minutos. O ministro classificou a medida como extrema e disse que há indícios de uma cronologia atípica nesse processo. Isso porque a liquidação do Master foi decretada no mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu o dono do banco, Daniel Vorcaro. Para o ministro do TCU, o Banco Central ignorou alternativas mais cautelosas e deveria ter buscado uma solução de menor impacto ao sistema financeiro. Agora, o BC precisa comprovar que a liquidação era, de fato, o melhor caminho para não ter dinheiro, por não ter esse dinheiro para pagar as dívidas. A Polícia Federal apura as fraudes no valor de 12 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, o Master usava carteiras de crédito fictícias para esconder as dificuldades financeiras. E aí, em outra frente, o Banco Central estuda entrar com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal para suspender a acariação marcada pelo ministro Dias Toffoli para amanhã, terça-feira. Estarão frente a frente o dono do Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. Apesar de integrar a diretoria que votou pela liquidação do Master, internamente se diz que ele chegou a defender a compra do Master pelo BRB, que acabou não sendo aprovada pelo banco. No final de semana, Toffoli já tinha negado um pedido do Banco Central para suspender a acariação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também pediu a suspensão, alegando que a medida era prematura e que a investigação das fraudes ainda está em andamento. Mas o pedido também foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente segue monitorando, então, esse prazo que termina hoje às 11h59. Débora. A nossa colega Malu Gaspar, na coluna dela no jornal O Globo de hoje, Igor, chamou a atenção para um fato. Malu que tem acompanhado esse caso bastante de perto, que normalmente as acariações elas são feitas depois que acontecem os depoimentos e se há divergências entre esses depoimentos, né? Então não é comum essa acariação que foi solicitada pelo ministro Dias Toffoli nessa etapa do processo, ainda mais envolvendo esses atores. Pois é, inclusive na própria coluna, ela comenta ali que aquele plano da defesa do Master para desmontar a investigação da fraude ajudou na acariação, né? Nesse pedido aí de acariação de Toffoli, que acabou ajudando, na verdade, esse plano da defesa, o ministro que marcou essa acariação justamente para poder confrontar as duas versões, né? Botar frente a frente ali o presidente do Master e do BRB, mas como você bem disse, essa é uma medida inédita, assim, eu pelo menos não recordo de ter sido adotada pelo Supremo Tribunal Federal anteriormente. É exato, como você chama a atenção, o que a Malu diz é que essa acariação ajuda o plano da defesa para justamente desmontar a investigação de fraude. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigada, Igor Cardim.